Estamos de volta. Mais armas em circulação podem reduzir a violência? Tudo indica que não. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Nessa conversa participam Antônio Funari Filho, presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, e André Augusto Bezerra, juiz, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia. A ligação entre mercado legal e mercado ilegal de armas é comprovada por vários estudos e levantamentos. Só para citar um exemplo, a CPI do tráfico de armas da Câmara dos Deputados, lá em 2006, analisou as armas apreendidas em ocorrências criminosas e documentou que 86% delas vinham do mercado nacional, sendo que quase 70% vendidas por lojas autorizadas. Ou seja, a arma do cidadão comum também pode parar e frequentemente para na mão dos criminosos. Ao invés de mais armas, quais são as ações necessárias para a gente ter mais segurança? A gente estava falando no segundo bloco, no primeiro, nós temos aqui questões de negócios, né? E tem uma questão de cultura, que é preciso enfrentar essa cultura. Como é que a gente enfrenta essa cultura que acaba fazendo ter efetividade, ter eficácia no imaginário popular esse tipo de proposta de armar a população, etc. Né? Fora de um contexto de guerra, de um contexto de revolução, quer dizer, num Estado de direito, armar a população é um paradoxo. Né? Mas como é que a gente combate essa cultura? É uma questão educacional? É uma questão institucional mais ampla? O que fazer, André? Sim, dentre outras questões, é uma questão de hegemonia, né? A cabeça das pessoas, a visão de mundo das pessoas, quem faz a cabeça das pessoas? Ora, temos um sistema educacional bastante frágil, incipiente no tratamento dessa complicado, matéria. né? Onde, se você coloca uma questão do Enem a respeito dos direitos das mulheres, gera uma discussão terrível, inclusive entre educadores, né? Algo que poderia ser tão óbvio. Temos também a questão dos meios de comunicação de massa, o papel que os meios de comunicação de massa exercem nisso, o medo que eles exercem na população, esses programas sensacionalistas. Não, um desserviço, né? Um desserviço. Lembrando que emissoras de televisão, emissoras de rádio também, que têm uma influência muito grande em determinados setores, em determinados estratos populacionais, essas emissoras de rádio e emissoras de televisão são concessões de serviço público, né? Têm deveres constitucionais. A liberdade de expressão, que é um direito democrático, não retira o dever delas, também previsto na educação, de transmitir programação prevalentemente educativa. Né? Então, essa é a discussão que temos que fazer. Né? O que está fazendo a população brasileira ser a favor de medidas tão irracionais como, por exemplo, essa mudança no Estatuto do Desarmamento? Pegando o que o doutor André falou, início da questão educacional, eu acho que é básica. Nós não temos um sistema educacional que garanta a criança aprender o básico. Não se investe no ensino fundamental, que é saber ler, escrever e pensar. Essa questão é básica. Então, o resultado é que, se a gente não investir nisso, a gente não consegue fazer com que o país seja um país de cidadãos que possam analisar até as notícias, até esses programas no sentido crítico, que possam desenvolver consciência crítica, como dizia o Paulo Freire, no sentido de saber pensar, analisar, desde os fatos cotidianos do dia a dia. Então, eles são presas fáceis do maniqueísmo. Tudo preto, tudo branco, não tem nuances. Das soluções simplistas, né? São soluções simplistas. São soluções simplistas. Então, a solução mais simples é matar, elimina, bandido mata. E isso serve para tudo. Então, são presas fáceis dessas propostas demagógicas de soluções fáceis para problemas que são complexos. Então, a questão educacional no país é séria.
os países que se desenvolveram, etc., foram que investiram na educação. E na educação básica. Porque quem tem uma formação básica sólida tem condições de ser até autodidata. Então, quando você vê os gastos do país, é um absurdo o que se gasta no tema terceiro grau para formar diplomados universitários para o desemprego, porque não tem mercado para atender isso. Segundo, incompetentes, porque não tem uma formação básica que permita que se desenvolva. E na questão da segurança, é essa a questão básica. O que impede que a gente tenha profissionais até de segurança, com formação, com condições, etc., de exercer essa atividade. Mas então, você está falando, Antônio, de uma questão que nos parece a todos muito cara, muito importante, mas que remete a um debate atual no Brasil, a meu ver, que se naturalizou. É um debate a partir de um falso problema. Mas, por exemplo, hoje se debate e tem que tentar se resistir ou aprovar coisas que aparentemente já seriam tão óbvias e superadas, que é, por exemplo, os conteúdos curriculares dentro da escola fundamental, que você está reivindicando maior qualidade. Quer dizer, não pode discutir gênero, não pode discutir segurança, não pode discutir crítica política, não pode, porque isso estaria ideologizando a escola. Quando, na verdade, o que você está dizendo e reivindicando é que a escola deveria ser justamente o espaço que abre para um debate qualificado e forma as pessoas para poderem fazer intervenções qualificadas na sociedade onde vive. Tanto as técnico-científicas mais adiante, né, do profissional, etc., quanto as da cidadania, das pessoas poderem, portanto, se posicionar, agirem de maneira mais cidadã, trabalharem em prol do bem comum e não apenas a partir do senso comum e do sensacionalismo que a mídia nos vende como se fosse notícia, informação ou serviço diariamente, não é? Nós temos, portanto, também um problema que, além de que a qualificação passa também pela qualificação dos agentes que formam a mídia, as instituições, os governos, os nossos representantes. Nós temos representantes no Congresso Nacional nessa legislatura, sempre tivemos, mas nessa legislatura que envergonhariam qualquer cidadão minimamente consciente de qualquer parte do mundo, tá certo? Esse Congresso me envergonha. Não todos os parlamentares, naturalmente, não estou generalizando, há parlamentares absolutamente valorosos, importantes no nosso Congresso Nacional, que fazem uma luta de trincheira hoje para tentar garantir minimamente a qualidade do debate político e das decisões políticas no Congresso Nacional. Mas você tem um volume de parlamentares que nos envergonha, me envergonha de ser brasileiro diante da qualidade da representação política que há no meu país hoje. Né? Sem dúvida. Agora, voltando para a educação um pouco, também, quando fala em educação crítica, tem que se pensar na educação para os direitos humanos. Né? Hoje, quando passamos da ditadura para a democracia, do ponto de vista jurídico foi em 88, do ponto de vista político foi um pouco antes, parece que não se superou nada, parece que houve uma continuidade, quando deveria ter havido uma ruptura. Né? Se discute normalmente hoje, se tenta ainda justificar, né, o injustificável como o golpe de 1964. Né? Então você fica pensando se na Alemanha... Agora, esse também é um problema. Se na Alemanha alguém fica discutindo, justificando a ascensão de Hitler ao poder. Né? Não se chega a esse ponto. E isso vai mais longe, essa falta de educação para os direitos humanos vai chegar, sabe onde? Na faculdade de Direito, onde formam, por exemplo, os delegados, os juízes, os promotores. Para você ter uma ideia, a Faculdade de Direito do Brasil não ensina direitos humanos. Não ensina. Nenhum estudante de Direito, ou quase nenhum, sabe sobre os tratados internacionais que o Brasil subscreve de direitos humanos. Todos sabem de direito empresarial. Todos sabem de sociedade anônima, direito comercial. De direito comercial, exatamente. Mas de direitos humanos não sabem. Isso é um problema muito sério desse país. Você estava dizendo, e me ocorreu, inclusive te interrompi, que você falou, a gente saiu de um período de ditadura militar, civil-militar, para a democracia, como se o modelo, a forma e a estrutura da representação e do debate político continuasse o mesmo. Não houve ruptura saindo de um modelo
político altamente restritivo, autoritário, para o campo democrático e a institucionalidade parece que se ajustou, mas não sofreu uma ruptura. Porque também a gente fez aqui um pacto de conciliação, né? No Brasil... Aí é que está. Quem inaugurou a política brasileira foi Dom João VI. Quando falou para o Dom Pedro, lance mão da coroa antes que outro aventureiro lance mão dela. Sim. E a gente teve a saída. A independência do Brasil foi proclamado pelo futuro rei de Portugal, que foi o Dom Pedro, foi virar o Dom Pedro IV. Ou seja, vai mudar para deixar tudo como estava. Aí Né? É o pacto. É o pacto palaciano pelas elites. Não, é o pacto do silêncio com a impunidade. Então, nós não deveríamos nem participar das Libertadores da América, porque a gente não tem um libertador como São Martim, como Bolívar, não é? Então, a gente rapidamente você vê, durante o Império ainda, a libertação dos escravos, toda aquela luta, etc., quem figura, assim como Dom Pedro I, que virou quem proclamou a independência, etc., e está lá apagado, Tiradentes, etc., os que lutaram, que morreram por isso. A mesma coisa aconteceu com a abolição. A princesa Isabel passou para a história como sendo a redentora. Aí, no fim do Império, tem todo o movimento dos republicanos, a coisa muito... Quem que assume? Marechal Deodoro, que foi monarquista até o dia 14 de novembro. E deu um golpe militar, né? O primeiro golpe militar da história do Brasil, né? De tantos outros. Mas quando chegou num ponto, eles mudam de lado, passam para o outro lado e assumem. Mas continua. Você teve o tenentismo, etc., resulta em 30. Toda a luta dos tenentes, não sei o quê, que depois foi desaguar na Revolução de 30, que quem assume? O Getúlio Vargas, que foi ministro da Fazenda no Washington Luiz. Também, de novo, o pacto do chamado do silêncio e da impunidade. Aí você tem o período do Getúlio. Quando termina o período do Getúlio, é eleito quem? O Dutra, que era o mais fascista dos generais dele. De novo, o pacto do silêncio sobre todas as atrocidades da ditadura da época do Getúlio, do etc., Estado Novo. do Estado Novo, etc. Bem, vai indo até o golpe de 64, que também foi assumido pelo Castelo Branco, que era o chefe de Estado-Maior do Jango, até na redemocratização. Quem assume foi o Sarney, então, que na foi presidente de novo, uma de novo a conciliação da chamada... Então você tem um processo histórico brasileiro. Eu cheguei à conclusão que o herdeiro Dom João VI era o Sarney. Agora... Mas nesse processo de conciliação, isso é importante dizer, né? Caem, historicamente, os setores progressistas, né? No final das contas, eles aderem a essa conciliação. Aí quando concedem, vem né? Quando vem o retrocesso, né? Porque a democracia, o sistema político é um processo histórico. Então ele vai e volta, vai e volta. Refluxo, Claro. Exato, estamos num momento de volta. Não é diga-se de passagem. E nesse momento, os setores progressistas se perdem. Por quê? Porque acreditaram naquele pacto anterior, claro. que a coisa iria para frente para sempre. E de repente volta ao normal. Volta ao normal. Eu outro dia encontrei... O nosso normal é triste, né? O nosso normal é triste, a violência. Eu sou aqui... Eu sou pré-64, claro. Eu milito desde 63. Então, o golpe de 64 foi para uma das coisas para impedir a crescente mobilização pelas reformas de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma universitária, em suma. Eram as reformas de base para se construir um país. Em cima dessas reformas, se alicerçar a construção de um país democrático, justo, etc. e tal. Bom, ditadura, termina a ditadura, nós não fizemos uma reforma de base. E quando começa a abrir Portanto, um é um projeto espaço... vitorioso.
Portanto, o projeto da ditadura, infelizmente, é vitorioso. Eu E o Estatuto de Desarmamento é isso, é o projeto da encontrei com um ditadura. amigo, companheiro dessa época, falou, Funari, nós perdemos. Sem dúvida. Agora, porque nem a reforma agrária, que saiu, não sei o quê, nenhuma delas. Como é que você vai ter condições de garantia, quando precisa, num momento como esse de apoio popular, etc., se você não fez o mínimo? Não conseguiu fazer o mínimo, que era Quando criar você- estruturas efetivamente Claro, democráticas a no país. democracia existe para você conseguir justamente, através da força da própria democracia do povo, promover essas reformas necessárias já. Sim, Então, que geram básicas, né? equidade social, efetivamente, né? E estruturalmente, né? Estruturalmente. Porque a gente gerou equidade social sem mexer na estrutura. Gerou alguma equidade, diminuição da desigualdade, sem mexer na estrutura política, na estrutura tributária, na estrutura do Estado brasileiro, né? Discricionário, patrimonialista, aberto Na realidade, o máximo ao que a gente assalto. conseguiu foi aumentar o número de consumidores. Sem dúvida. Aumentamos a sociedade de consumo, ficamos ainda mais individualistas, portanto. Né? Foi isso que conseguimos. Ou seja, temos um bom trabalho pela frente, o desarmamento é só uma questão, né? No meio de um caldo cultural, político, ideológico e do momento e conjuntural do Brasil, difícil. Autoritário. Né? Eu tenho a arma. E quando você não faz essas mudanças, não mexe na base da sociedade, então e não privilegia, porque, claro, a gente vive no reino da necessidade, não tem dinheiro para tudo. Então vamos investir na formação das crianças, em 10 anos você muda a face do país. O investimento, eu gosto de falar, investimento é o mais que tem retorno mais rápido da educação. Quer dizer, e nem isso a gente precisa fazer. Só falta combinar com as elites, né? Muito bem, eu agradeço a presença, a participação de vocês. É um debate que traz pontos que são fundamentais para a gente continuar debatendo e tentando avançar para fazer as reformas necessárias e as mudanças, transformações estruturais que o Brasil precisa para ter uma democracia consolidada de fato. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.